antes, como de fato orar, sabe? Eu achava que oração era algo. Eu já cheguei a pensar que oração era algo mecânico, né? Já diversas vezes fazia o Pai Nosso ali como algo tão mecânico, sabe? Sem prestar atenção nas palavras, como uma oração mecânica mesmo. Já cheguei a pensar que oração era simplesmente estar ali na presença de Deus e só pedir, só falar, falar, falar e nunca ouvir. Então, quando eu descobri, o que de fato é a oração, e a oração ela é muito mais, ela é muito além daquilo que a gente imagina, sabe? A minha vida foi muito transformada. Eu vivi grandes milagres mesmo. Inclusive, um dos milagres que eu tô vivendo, que eu até compartilhei com a Camila ontem, é que eu tô grávida e eu tinha infertilidade, né? Fiquei aí mais de um ano e meio tentando engravidar com os exames todos horríveis. Mas Deus proveu pelo Espírito dele, a gente conseguiu ter essa bênção aí. Então, a oração, ela de fato nos aproxima de Deus, sabe? Muitas vezes nós pensamos, né, na oração como um recurso para poder só pedir coisas para Deus, ou até mesmo só para agradecer, como uma lista mesmo, sabe, de necessidades, né, que a gente leva ali diante dele. Mas se a gente reduz a oração a isso, nós de fato perderemos, né, o que ela tem de mais precioso, que a oração, ela é um lugar de encontro com Deus, com o nosso Pai. Ela é um lugar de encontro com a presença do Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Ela é o respiro da nossa alma, ela é a ponte, né, entre o humano e o divino, é a linguagem também do relacionamento mais profundo com Deus que nós podemos experimentar. Se a gente olha a vida de Jesus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê em todo tempo. Jesus, antes dele fazer um milagre, ele se retirava para orar. Ele sempre se retirava para orar. Tem aquela série que eu gosto muito, The Chosen, que mostra muito isso, sabe? Jesus, ele se retira em todo tempo, a todo momento, ele sempre gasta um tempo ali para poder se retirar para orar. Então, se Jesus fazia isso, imagina nós, se Jesus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, né? Fazia isso, quem dirá nós? E nesse mundo de hoje, que a gente sabe que a nossa vida é tão corrida, que às vezes a gente acorda já com um compromisso batendo na porta e a gente não tem tempo para Deus, a gente precisa ter de fato assim uma perseverança, sabe? Eu sempre falo pro Rafa assim, são tantas distrações que a gente tem hoje que a gente precisa ter uma perseverança mesmo, uma disciplina para poder conseguir orar. Eu falo isso por mim também, porque tem muitos dias que os compromissos batem a porta e que eu deixo Deus de lado, sabe? E isso é muito ruim para mim, porque eu vejo que o meu dia ele fica completamente diferente, para pior, né? Do que quando eu escolho, às vezes, acordar mais cedo para poder orar e ter esse momento com Deus. E a Bíblia, ela é um livro assim que eu sempre falo que ela é um livro até atravessado, sabe, pela oração, porque desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos ali homens e mulheres, né, se derramando diante de Deus, com súplicas, com cânticos, com intercessões, silêncios, jejuns, clamores. E a história deles, de todos eles, né, dos profetas, de todos os personagens bíblicos ali, nos ensina muito, sabe? Que ninguém pode caminhar com Deus, né, sem de fato desenvolver uma vida de oração. Então, quando eu penso, por exemplo, em Abraão, que dialogava com Deus a ponto de interceder ali por Sodoma, né? Lá em Gênesis 18 fala isso, e de fato Deus conceder, sabe, o pedido dele. Moisés também, que falava face a face com Deus, como quem conversava com um amigo. Ana, a gente vê Ana, que chorava silenciosamente diante do Senhor, sabe? E recebeu, né, Samuel, o filho, e ela era infértil, como resposta, sabe? Davi também, que transformava as suas dores e alegrias em salmos e louvores, né, e lamentos, a gente vê muito isso na Bíblia também. Então, e além disso, como eu disse, o próprio Jesus, que sempre se retirava para estar ali na presença de Deus, sabe? Então, se a gente olha, se a gente vai para a Bíblia, se a gente segue o exemplo de Jesus, a gente precisa viver essa vida de oração. E a vida de oração é uma vida prática.
é uma vida prática. Não existe uma vida de oração sem a prática, de fato, da oração, sabe? E eu sempre gosto de trazer também, quando eu falo da oração, o fundamento bíblico da oração. Porque muitas vezes a gente não entende, né? Como orar. É, os próprios discípulos de Jesus, a única pergunta que os discípulos de Jesus fizeram para ele, a única, eles não pediram, Jesus, me ensina a curar, nos ensina a libertar os demônios. Não. Ele falou, Jesus, eles falaram, né? Jesus, nos ensina a orar. Porque eles viam com toda certeza o exemplo de Jesus ali. Jesus orava e as coisas aconteciam, né? Os milagres aconteciam, o poder do Espírito estava sobre Jesus porque ele gastava tempo na presença do Pai. Então, a única pergunta que os discípulos fazem para Jesus é: nos ensina a orar. E aí, Jesus, obviamente, ensina o Pai Nosso, que eu vou falar logo ali na frente. Mas eu sempre gosto de trazer o fundamento bíblico, sabe, da oração. Quando Paulo ele escreve ali aos Tessalonicenses, ele escreve, né, orai sem cessar. Paulo não está nos sugerindo algo opcional, sabe? Ele descreve um estilo de vida esperado do cristão. Jesus também no Sermão do Monte, ele não disse se vocês orarem. Mas ele disse lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 5, quando vocês orarem. Então não é se vocês orarem, mas quando vocês orarem. Ou seja, para um cristão, a oração é essencial, sabe? Então não existe se, mas sim quando, porque a oração ela sempre tem que estar presente na vida de um cristão. Então isso deixa claro para a gente que a oração ela não é eventual, sabe? Mas ela é de fato uma vida de oração, ela é constante. E aí os discípulos, né, que perceberam que a fonte da autoridade, como eu disse, da autoridade e do poder de Jesus estava em sua vida de oração, eles perceberam isso e por isso eles não pediram, né? Ensina-nos, Jesus, a multiplicar os pães ou a expulsar os demônios. Mas eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Lá em Lucas 11 a gente vê isso, sabe? Ou seja, a oração, gente, é a chave para tudo. E Jesus, ao ensinar a oração, ele não deixou espaço para orações vãs, repetitivas, mecânicas. Não era isso que Jesus queria ensinar, sabe? Jesus ele nos ofereceu ali o Pai Nosso, quando os discípulos perguntam para ele, nos ensina a orar, não como uma fórmula a ser repetida sem vida, como eu já fiz muito na minha vida, sabe? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas não, Jesus não quis ensinar isso, sabe? Ele quis ensinar o Pai Nosso como modelo de como entrar em comunhão com o nosso Pai, de como entrar em comunhão com o Espírito Santo. E ali nós temos, né, no Pai Nosso, a gente tem todos os elementos possíveis de uma oração: adoração, submissão à vontade de Deus, pedidos também, perdão, proteção espiritual. Então, o Pai Nosso, ele não é uma fórmula mágica que a gente deve orar e simplesmente como uma oração repetida, mas sim um modelo mesmo, sabe? De oração em que a gente deve observar as palavras ali e seguir aquele modelo. A oração de Jesus, ela é completa porque ela mostra de fato que o foco não somos nós, mas é o Pai e o seu reino, sabe? Tanto é que é Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja o vosso nome. E aí, a gente entendendo sobre os fundamentos bíblicos da oração, a gente sabendo que a oração é extremamente importante, a gente vai para os passos da oração. E o primeiro passo da oração que eu vejo que é extremamente importante é a adoração. A adoração, gente, eu sempre falo que a adoração, ela, li- ela liberta todas as barreiras de resistência no mundo espiritual, sabe? Eu que já passei por muitas lutas e muitas batalhas espirituais, mesmo, assim, de guerras espirituais mesmo, de libertação, eu sei
que a adoração, todas as vezes que a gente coloca uma adoração e a gente começa a adorar o Senhor com paixão mesmo, sabe? Com fome, com sede, querendo a presença dele, assim, a gente vê mágica acontecendo. O mundo espiritual do mal recua mesmo, sabe? Diante da adoração. A chave para que o mundo espiritual do mal recue é a adoração. Isso eu aprendi muito sobre libertação, sabe? E aí a oração, então, quando a gente olha o Pai Nosso, né, que é o modelo, começa com uma adoração. O Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A adoração, ela é de fato o momento em que nós nos voltamos para Deus, sabe? Mas não para pedir, mas para reconhecer quem Ele é. Porque a gente só consegue pedir algo e saber que esse alguém vai nos conceder aquilo se a gente reconhece quem ele é. Porque se eu não reconheço quem ele é, não tem como eu receber de Deus a graça dele. Não tem como. Então eu preciso reconhecer quem Deus é. E aqui o Pai Nosso nos mostra isso, sabe? E quando nós adoramos, nós tiramos de fato os olhos de nós mesmos e nós fixamos somente o olhar no caráter de Deus, sabe? No caráter santo, no caráter majestoso dele. E quando a gente olha lá em Isaías, Isaías, né, ao ver o Senhor ali no templo, exclamou: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Isaías 6. A adoração, ela nos leva a essa mesma experiência, reconhecer a santidade de Deus, para que nós nos prostremos diante dele, sabe? E muitos de nós temos dificuldade em começar a orar porque nós corremos direto para os pedidos ou até para os agradecimentos. Eu fazia muito isso. Eu já ia direto para o agradecimento e aí depois eu pedia, sabe? Mas hoje eu vejo que uma oração poderosa mesmo, ela começa com a adoração. Tanto é que esse é o modelo que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. O Pai Nosso começa com essa adoração, sabe? E quando a gente para adorar, o nosso coração ele se alinha de fato ao céu. Então a gente não começa com ansiedade de simplesmente querer pedir, sabe? Mas com reverência. Eu reconheço quem Deus é. Deus é santo, ele é o criador do universo, Jesus é o rei dos reis, o todo-poderoso, o criador do universo. Então, eu não estou falando de um igual para igual, eu estou falando com o santo, o todo-poderoso, o criador do universo. Existe uma reverência, sabe? Essa adoração, ela muda a nossa perspectiva, ela reposiciona a nossa alma e ela também abre os céus sobre nós. E como eu disse, a arma de guerra no mundo espiritual é a adoração. Sempre, 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 sempre. Quando às vezes eu tenho algum sonho ruim, algum pesadelo, ou eu tô passando por um momento de dificuldade, de batalha espiritual, eu coloco ali uma oração poderosa, uma adoração poderosa, um louvor, né, uma música, e eu ajoelho mesmo no chão e vou adorando o Senhor, e eu vejo que aquilo se dissipa completamente, sabe? Adoração é arma, é estratégia de guerra mesmo. E aí, a segunda parte dessa oração, dessa vida de oração que eu queria trazer aqui para vocês é o louvor. Então, tem a adoração e tem o louvor. E o louvor é diferente da adoração, porque se na adoração a gente declara quem Deus é, né, santo, poderoso, o louvor ele celebra o que Deus faz. Porque quando a gente olha, por exemplo, o salmista, lá na Bíblia ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lá em Salmo 103 a gente vê isso. Então, o louvor, ele reconhece as obras de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é capaz de fazer, sabe? Louvor é lembrar das obras do Senhor e testemunhar. Ele salvou, ele me curou, ele me libertou, ele me sustentou. É você crer, é você ter fé que ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, como a própria palavra nos fala. Quando a gente olha na Bíblia também, a gente vê Paulo e Silas, quando eles estão presos,
ali, eles não tinham circunstâncias nenhuma favoráveis. E aí, Paulo e Silas, quando a gente olha na Bíblia, lá em Atos 16, a gente vê que eles começam a cantar hinos ao Senhor à meia-noite e o milagre simplesmente acontece. As correntes caíram e as portas se abriram da prisão. Então, o louvor, ele muda a atmosfera espiritual, sabe? Rompe cadeias e também, obviamente, nos conecta ao sobrenatural. Então, eu sempre gosto de começar a oração com a adoração, falando: O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, adorando e depois louvando falando: Eu sei, eu creio, ainda que os meus olhos não vejam, eu creio que o Senhor é poderoso para me curar. Eu creio que o Senhor é poderoso para me sustentar nessa dor. Eu creio que o Senhor é poderoso para me fazer passar por essa dificuldade. Eu creio que o Senhor é poderoso para sustentar minha família. Eu creio, sabe? A gente louva mesmo ao Senhor e crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E aí, adoração, então, primeiro passo, louvor, segundo passo. E aí eu gosto também do agradecimento. Logo depois eu agradeço ao Senhor, porque obviamente que sem a gratidão, sem o agradecimento, né, a nossa vida é vazia. A gente precisa ter esse espírito de gratidão mesmo, e a Bíblia nos ensina muito isso. Eu sempre falo que a gratidão ela é a resposta natural de quem reconhece a graça de Deus em tudo. E falando por mim, assim, o meu coração, ele até hoje, ele tem muita dificuldade, sabe, de ser grato, assim, muitas vezes. E eu mesma fico impressionada comigo, assim, eu falo, meu Deus, como é difícil ser grato em meio à dor, sabe? Igual eu compartilhei aqui, né, sobre a minha infertilidade, nesse 1 ano e meio ali que eu tava tentando engravidar e que a gente não conseguia, né, todo mês ali vinha negativo. Eu pensava, nossa, como que eu vou ser grata em meio à dor, gente? Como? E aí, olha que interessante. No último mês, exatamente no último mês antes de engravidar, eu passei por uma decepção horrível, porque eu achei que eu não estava grávida, mas eu já estava grávida. E naquele momento eu agradeci o Senhor. Eu falei assim: Ok, Senhor, eu te agradeço. Eu não entendo, é difícil demais te agradecer, mas o Senhor entende melhor do que eu. O Senhor sabe de todas as coisas. E aí logo depois eu descobri que eu estava grávida, sabe? Então, a gratidão é, de fato, ela é uma resposta natural de quem reconhece a graça de Deus em tudo. E a gente precisa ter um coração grato, ainda que seja difícil. E a gratidão, ela é uma escolha. Ela é uma escolha. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que a gratidão é uma escolha. A gente escolhe, sabe, ser grato em toda e em qualquer circunstância ou não. Quantas vezes eu olho para trás e eu vejo que eu poderia ter sido grata, mesmo diante das dificuldades, eu escolhi murmurar. Eu escolhi reclamar, reclamar com Deus, eu escolhi brigar com Deus, mesmo assim. E eu me arrependo muito, sabe? Então, a gratidão é uma escolha. Ainda que esteja difícil, a gente pode escolher, a gente tem a opção de escolher ver as nossas bênçãos, as bênçãos que nos cercam, ou ver as dores que nos cercam. Porque todos nós estamos rodeados de bênçãos e dores. Todos. Ninguém aqui nessa terra está, eximido de ter dor ou de ter dificuldade, sabe? Absolutamente ninguém. Então, a gente deve sempre focar os nossos olhos nas nossas bênçãos, naquilo que nos cerca mesmo, né? Na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, fala que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele não fala nisso ou aquilo dai graças, não é em tudo dai graças, ou seja, inclusive nas nossas dificuldades, sabe? A gratidão, ela não é apenas assim, não tem que ser feita apenas por nossas bênçãos recebidas, sabe? Mas até por aquilo que a gente ainda não vê. E ela também nos liberta da murmuração e da ansiedade. Quanto mais a gente pratica essa gratidão a Deus, quanto mais a gente treina os nossos olhos para enxergar as bênçãos que nos cerca, mais a gente evita de reclamar e de murmurar e de ver aquilo que nos falta, sabe? Quando a gente olha também em Filipenses capítulo 4, lá está escrito que não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, ações de graças
é agradecimento, né? Então, em tudo, a gente deve agradecer e apresentar os nossos pedidos a Deus, porque quando nós agradecemos, nós declaramos: Senhor, eu confio no seu caráter, mesmo sem entender os caminhos. E existe uma coisa muito poderosa também que eu aprendi, gente, é que todas as vezes que a gente realmente deseja algo, igual, por exemplo, eu, né, que tinha no meu coração que eu queria ser mãe, que eu queria engravidar e não conseguia de jeito nenhum. Uma mulher, uma vez, numa conferência cristã, me falou assim: Gabriela, ela orou sobre o meu ventre e ela falou assim: Gabriela, agradeça como se a criança já estivesse em seus braços. Ore a Deus, peça, imagine, veja, feche os seus olhos, veja a criança em seus braços e agradeça. Eu fiz isso. Foi quando eu engravidei. Exatamente. Eu virei para ela nessa conferência, quando ela profetizou sobre o meu ventre. Eu falei para ela assim: quando eu engravidar, você vai ser a primeira pessoa que eu vou contar, não vai nem ser meu marido. E eu cumpri a minha palavra. Ela foi a primeira pessoa que eu contei. E eu nunca vou me esquecer disso, sabe? E ela falou: porque fé é isso. Fé é a certeza, como está escrito em Hebreus 11. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Fé é a gente imaginar e já sentir no nosso coração que Deus é poderoso para fazer e agradecer, Senhor, eu te agradeço porque eu creio. Eu creio que o Senhor já me entregou essa bênção. Eu creio que o Senhor já me entregou essa criança. Essa criança é minha. Senhor, eu creio porque o Senhor já me entregou um marido. Senhor, eu creio porque o Senhor já proveu para minha família. Sabe? É crer e agradecer. Mesmo assim, isso é fé. Isso é o que está escrito lá em Hebreus 11. E aí, quando a gente parte para o próximo passo dessa oração, dessa vida de oração, é intercessão. Porque obviamente que a oração ela não pode ser apenas sobre nós, né? Sobre os nossos pedidos, sobre as nossas bênçãos, mas ela precisa se estender em favor dos outros, e isso agrada a Deus. Agrada muito a Deus que a gente ore pelas outras pessoas, sabe? Interceder é colocar-se mesmo, sabe, né? Nessa presença de Deus, nesse coração de quem fala assim, Senhor, eu sei que nem tudo é sobre mim, mas eu quero orar pelas outras pessoas. Sabe? É orar como Abraão, porque Abraão, quando a gente olha na Bíblia, Abraão intercedeu por Ló, lá em Gênesis 18. Abraão intercedeu por Ló e pela família de Ló. Então é orar como Moisés, que clamou por Israel após o pecado do bezerro de ouro, né? Que as pessoas adoraram ali o bezerro de ouro. E Deus ouviu a intercessão de Moisés. Então a intercessão é um ato de fato de amor, sabe? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, né, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando nós intercedemos, nós carregamos diante de Deus a dor do mundo, da igreja, da família, dos filhos de Deus, daqueles que estão sendo perseguidos pela fé, daqueles que estão passando por dificuldades e daqueles que estão também vivendo as alegrias, sabe? E muitas vezes a transformação que Deus derrama sobre os outros começa no segredo da nossa oração. Mesmo assim, eu lembro, trazendo também para essa questão da minha gravidez, eu lembro que pouco antes de engravidar, várias pessoas estavam me mandando assim notícias, né, que eu conheço, de que engravidaram, e às vezes batia uma ansiedade assim de comparação no meu coração, sabe? Tipo, nossa, tá todo mundo engravidando, menos eu, né? E aí, naquele momento, eu falei: bom, ao invés de murmurar, eu vou orar por essas pessoas. Eu parei o meu dia e eu falei assim: Senhor, eu oro. Eu oro para que o Senhor abençoe essas mulheres, eu oro para que o Senhor abençoe as crianças, eu oro para que o Senhor abençoe o ventre dessas mulheres. E comecei a interceder por elas, sabe? E logo depois a minha criança veio. Então, quando a gente intercede pelos outros, a gente, de fato, a gente agrada o coração de Deus. Deus se agrada disso. Porque se a gente olha, por exemplo, para a vida de Jesus, Jesus ele se sacrificou por nós. Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso,
Ele se despiu da sua glória nos céus e veio para a terra para nos salvar e se deu em sacrifício por nós. Isso é muito poderoso, sabe? Se o próprio Deus fez isso, se o próprio Deus veio para a terra para servir e para dar a vida em favor de muitos, imagine nós. Então, se isso agradou a Deus Pai, né? Se isso que o Filho de Deus fez, o próprio Jesus fez, agradou a Deus, esse sacrifício na cruz por todos nós que somos irmãos de Jesus, imagine só nós, quando nós paramos o nosso tempo e intercedemos pelas pessoas, sabe? Então, a intercessão é algo que é extremamente importante da gente incluir nas nossas orações. E não só pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, mas é por todos, assim. Nesse momento de intercessão, quando eu estou orando, eu sempre convido o Espírito Santo e eu falo, Espírito Santo, vai me lembrando aqui, vai trazendo na minha memória, na minha mente, as pessoas que o Senhor quer que eu ore, não que eu, né? Então eu faço ali as orações pela minha família e tudo mais, e aí logo depois eu falo isso. E aí, gente, é impressionante porque vai surgindo assim, sabe? Rostos na minha mente. Às vezes pessoa que eu não vejo tem 10 anos, surge assim. Aí eu falo, Espírito Santo, eu não sei por que que, né, o Senhor me trouxe, mas eu oro para essa pessoa, abençoa essa pessoa. Se ela estiver passando por dificuldade, sustenta. Eu oro para que o Senhor converta o coração dessa pessoa. Enfim, eu trago esse momento mesmo, sabe? Para que o Espírito Santo de Deus me relembre e traga à minha memória as pessoas que Ele quer, sabe? Que eu ore. Então a intercessão é muito importante e também agrada a Deus. E aí a gente vai para a súplica, que aí são os nossos pedidos, né? Então só depois eu acho que vem os nossos pedidos e eu acredito mesmo que isso agrada a Deus, sabe? Porque quando a gente vai direto para os nossos pedidos é como se a gente fosse um pouco interesseiro, né? Tipo, eu tô aqui só para pedir, sabe? Eu não tô aqui para orar pelos outros, não, mas eu tô aqui só para pedir, ou seja, eu creio que o Senhor é o abençoador aí, então me dá a bênção, sabe? Então, não acredito que essa seja a forma mais correta mesmo, que agrade mais o coração de Deus. E aí a gente vai agora para os nossos pedidos. E a súplica, né? Ela é a oração de intensidade, de clamor, de lágrimas. É quando você se derrama ali na presença de Deus e fala: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Por favor, Senhor, faz isso. Eu creio que o Senhor é poderoso, me cura, me abençoa nesse quesito, abençoa a minha família, me sustenta, me supre, sabe? Jesus, ele suplicou ali no Getsemane, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali em Mateus 26 a gente vê isso. Na súplica, gente, nos pedidos não tem máscaras. Não existe, primeiro, em nenhum momento, na verdade, existe máscaras com Deus, né? Mas principalmente no pedido, é você rasgar sua alma mesmo. Sabe? Se o próprio Jesus rasgou a alma dele ali, imagine nós. Então é rasgar a alma dele, é rasgar sua alma mesmo, sabe? Falar, Senhor, eu tô sofrendo, eu tô com dor, eu preciso disso, o Senhor não. Eu tenho anos que eu tô precisando dessa bênção e o Senhor não faz, eu quero isso, por favor, Senhor. Eu creio que o Senhor é o provedor, eu creio que o Senhor é o abençoador, eu preciso disso, sabe? Então é a sua alma nua mesmo diante de Deus, não tem máscaras ali, sabe? É você reconhecer a dependência mesmo. E você trazer, sabe, esses pedidos, né? Com clamor, com lágrimas. E, enfim, apresentar os seus pedidos mesmo ali e crer que ele é poderoso para fazer, sabe? E eu sempre falo que nesse ponto aqui dos pedidos, a gente não deve demorar muito também, sabe? A gente faz ali os nossos pedidos e tudo mais, mas é isso, não demora muito, porque Deus, ele sonda os nossos corações, ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer ouvir da nossa boca. Então a gente precisa falar, sabe? Aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, as nossas metas. Deus, ele sempre quer um relacionamento conosco. E um relacionamento é isso. Existe diálogo no relacionamento, né? Existe essa conversa no relacionamento. Não existe máscaras no relacionamento verdadeiro. Então a gente precisa falar com a nossa boca aquilo que a gente quer, os nossos sonhos, as nossas metas, as dores, as bênçãos que a gente deseja para nossa vida. E ele escuta, sabe?
com toda certeza, eu sou a prova viva de que ele escuta. Então, nesse momento aqui, a gente faz os pedidos e aí logo depois eu gosto de ficar em silêncio. E eu sempre gosto de falar que não existe relacionamento verdadeiro sem silêncio. A gente pode ver, por exemplo, quando a gente entra num elevador com um estranho, com um desconhecido, né? A gente fica naquele climão, assim, fica aquela coisa assim terrível, sabe? Que você fica desconfortável. Por quê? Porque não existe intimidade. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, o silêncio é totalmente desconfortável, é horrível. Quando você, por exemplo, vai viajar de carro com uma pessoa e aí você nem tem intimidade com a pessoa, você tem que ficar criando assunto na sua cabeça, fica aquele silêncio constrangedor, é aquela coisa horrível, não tem intimidade. Ou seja, o silêncio, quando você consegue ficar em silêncio, naquele silêncio confortável, ao lado de alguém, é porque você tem intimidade. É isso, você tem intimidade. E com Deus não é diferente. Como ele quer um relacionamento conosco, e um relacionamento é baseado na intimidade, a gente precisa ficar em silêncio, sabe? E isso é muito difícil, principalmente nos dias atuais. Muito difícil, em que a gente tem tantas distrações, né? Celular, rede social, tantas coisas pra gente fazer. É difícil demais ficar em silêncio, mas é essencial, gente. E quando a gente vai para a palavra de Deus, lá em Salmos 46, está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é muito poderoso. É Deus literalmente falando. Aquietem-se, fiquem em silêncio, fiquem na minha presença, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando a gente fica em silêncio, é tão impressionante porque é como se a gente ouvisse, sabe? Tanto nos nossos pensamentos, ou até mesmo em voz audível, a própria voz de Deus. É impressionante porque ideias começam a surgir, criatividades começam a vir, pensamentos de Deus começam a surgir. Então não é à toa que isso está escrito, sabe? Lá na Bíblia, em Salmos 46. E há momentos em que nós não precisamos dizer nada, a gente só quer estar ali na presença de Deus. Eu gosto muito quando Madre Teresa, teve uma vez que um repórter perguntou para Madre Teresa assim, né? Madre Teresa, imagina, uma mulher de Deus. E aí o repórter perguntou para ela assim, Madre Teresa, conta aí pra gente, como que é a sua oração, né? Como que você conversa com Deus? E aí ela falou assim, eu não falo nada, eu só fico em silêncio. Aí o repórter, tá, mas e o que que ele fala? O que que Deus fala? Nada, ele só fica em silêncio. Aí o repórter, mas como assim? Aí ela fala, é isso. Intimidade é isso, né? Você com a sua esposa, com certeza vocês ficam em silêncio e isso denota intimidade. Pois é. Eu sou tão amiga de Deus, eu sou tão junto, colada em Deus, que a gente fica em silêncio, eu não preciso falar nada. Ele me entende. E ele não precisa falar nada, eu entendo ele. Ou seja, o silêncio é poderoso, gente. É poderoso. E quando a gente entra nesse momento assim que a gente fica em total silêncio, é que parece que são as ideias e a voz de Deus se torna mais audível, sabe? Uma vez Deus me ensinou uma coisa assim que estava escrito na Bíblia, eu não vou lembrar qual passagem agora, mas está escrito lá em Marcos que Jesus, ele na alta madrugada, ele estava dormindo e na alta madrugada ele saiu da casa onde ele estava para ficar em silêncio e orar. E aí eu vi aquela palavra, né, alta madrugada, eu falei, o que que significa isso? E aí eu fiz um estudo ali sobre aquela palavra específica. E estava escrito qual que era o significado, o contexto, né? É que essa alta madrugada é ali as primeiras horas do dia, como se fosse 5 horas, 5:30 da manhã. E aí eu fiquei refletindo, né? Gente, e aí logo em seguida, quando eu li essa passagem, no dia seguinte Deus me acordou com um sonho por volta de 5:15 da manhã. E aí eu saí do meu quarto e vim para a sala, né? E fiquei ali em silêncio para experimentar aquilo que eu tinha lido na palavra. Gente, foi impressionante. Foi impressionante. E aí eu entendi, assim, eu falei, caramba, nas primeiras horas do dia não tem barulho.
Não tem nada, não tem distração, não tem ninguém te mandando mensagem, não tem trabalho, não tem compromisso, não tem, né? Quem tem filho, muitas vezes o filho, 5 horas da manhã, às vezes o filho tá dormindo, não tem distração. Ou seja, Jesus, ele acordou na alta madrugada ali, por volta de 5, 5:30 da manhã, e saiu para orar justamente porque era um momento ali que não tinha distração e que ele ia ficar só na presença do Pai. Ou seja, se há muitos anos atrás Jesus fez isso para se livrar das distrações, imagine nós, né, no mundo em que a gente vive, sabe? Então, eu sempre gosto de acordar assim mais cedo para poder ter esse momento. Não é todos os dias que eu consigo, infelizmente. Infelizmente mesmo, e muitas vezes inclusive eu me culpo por isso. Mas não existe culpa, não deve existir culpa, mas abrindo meu coração aqui para vocês, sabe? Muitas vezes eu fico assim, nossa, por que que eu não acordei, né, de madrugada para ter ali meu momento com Deus, sabe? Porque é de fato transformador. Então, quem puder fazer isso, acordar ali mais cedo, por volta de 5:30 da manhã, e ficar 20 minutos em silêncio na presença de Deus, vocês vão ver que é algo completamente transformador para a nossa vida. E aí, seguindo, a gente vai para o próximo, que é o jejum. E o jejum, a gente não pode se esquecer do jejum, né? Porque o jejum ele caminha lado a lado com a oração, sabe? Jesus, lá em Mateus 6, ele fala também: quando vocês jejuarem. Ele não fala se vocês jejuarem. Ele fala quando. O jejum ele é uma disciplina espiritual, gente, que é tão importante para que a gente cresça na fé, para que a gente fortaleça o espírito. E não é uma prática assim tão recorrente, sabe, nas nossas vidas. Eu tenho aprendido muito esse ano, principalmente esse ano, eu e meu marido, a gente tem feito bastante jejum. Eu até falei pra cá que, como eu tô grávida, eu não posso fazer jejum de comida, né? Então eu tô fazendo jejum de rede social, e por isso que eu não fiz esse encontro aqui no Instagram. Mas eu sempre procuro, assim, sabe, fazer um jejum porque eu vejo que nesse tempo de jejum é quando Deus ele me entrega mais. Ele me ensina mais. Ele me ensina mais sobre a Bíblia, ele me ensina mais sobre discernimento espiritual, o que que é certo, o que que não é. Ele me ensina mais sobre tudo, sobre aquilo que eu preciso melhorar, sobre as minhas mazelas, aquilo que às vezes eu não tô enxergando. E ele olha num sonho, essa noite mesmo eu tive sonho. E ele olha, ele me ensina no sonho, ele fala: olha, tem isso aqui que você precisa mudar. Coisa que eu nem estava enxergando, sabe? Então, o jejum, ele é importantíssimo para que a gente cresça na fé, para que a gente cresça em santificação, sabe? Jesus, ele jejuou, né, 40 dias antes de iniciar o seu ministério. A igreja primitiva, quando a gente olha na Bíblia, jejuava para discernir a vontade de Deus, para separar pessoas para missões, sabe? E obviamente a gente sabe que o jejum ele não vem para manipular Deus, né? Não é uma barganha o jejum, mas é de fato uma disciplina que nos transforma, sabe? Que nos ensina a ter mais fé, mais discernimento, que o nosso espírito fica mais sensível mesmo ao Espírito Santo de Deus, né? Como Jesus trouxe ali em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, gente, para finalizar, eu sempre falo assim que a gente deve seguir o exemplo de Jesus, sabe? Porque Jesus, como eu disse, ele orava sempre, né? Antes de escolher os discípulos, Jesus passou a noite em oração. A gente vê lá em Lucas capítulo 6. Antes da cruz, ele estava ali no Getsemane em agonia, né, diante do Pai. Depois de grandes milagres, Jesus ele se retirava para lugares desertos e orava. Ou antes dele fazer grandes milagres, como eu trouxe aqui, que está escrito em Marcos, ele se retirava ali logo cedinho, na alta madrugada, para poder orar antes de fazer os grandes milagres, antes das grandes pregações dele, sabe? A oração, ela, para Jesus, não era um recurso emergencial, como muitas vezes para a gente é, né? Como muitas vezes para mim sempre foi, sabe? Eu só orava quando algo de ruim acontecia, quando eu estava passando por dificuldade. Então, para Jesus, quando a gente segue o exemplo de Jesus, a gente vê que a oração não era emergência, sabe? Para ele.
mas era uma vida de oração. Era o ritmo ali da vida de Jesus, era o estilo de vida de Jesus, uma vida de oração, sabe? E se Jesus, sendo Deus, viveu assim, quanto mais nós que precisamos de fato dessa vida de oração. Então, existe, sabe, nos tempos em que a gente vive, um chamado à perseverança mesmo, a perseverar na vida de oração, porque a gente sabe que as distrações são muitas, a correria é muita, tem boleto para pagar, tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, tem trabalho. Então a gente sabe, para todo mundo a vida é muito corrida, sabe? Muito. Mas quando a gente retira assim esse tempo e principalmente logo pela manhã ali e antes de dormir, para gastar esse momento na presença de Deus, a gente vê grandes transformações, gente. Muitas mesmo, assim. Eu sou um testemunho disso, das grandes transformações que Deus fez. Porque a oração, ela não é mesmo assim só uma disciplina, sabe? Mas ela é uma perseverança mesmo. Jesus, ele contou parábolas, né? Para mostrar que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Daniel, quando a gente olha na Bíblia, Daniel orou 21 dias até ver uma resposta. Elias orou 7 vezes até que a pequena nuvem ali aparecesse, sabe? Muitas pessoas desistem porque as pessoas não veem resultados imediatos. Mas a oração é um chamado à perseverança mesmo. A oração, ela é perseverante, ela porque ela forma caráter, ela forja, né, o nosso caráter, ela alinha a nossa vontade à vontade de Deus, ela nos faz caminhar em confiança e ela nos faz submissos, dependentes de Deus, porque a gente sabe, como está escrito lá em Zacarias, eu gosto muito de um versículo que eu tenho adotado para minha vida. Lá em Zacarias está escrito assim: não por força, nem por violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é Deus, o Senhor dos Exércitos, falando que a gente não resolve as coisas por força ou por violência, ou seja, com a força do nosso braço, com a nossa eloquência, com a nossa inteligência, com os nossos talentos. Isso é importante com toda certeza, sabe? Porque a oração é uma forma ativa também nesse relacionamento com Deus. E a gente precisa ser ativo, a gente precisa buscar, a gente precisa se aprimorar. Mas é o Espírito Santo, é o poder do Espírito que faz, como está escrito nessa passagem, sabe? Então, a vida de oração, ela não tem que ser um peso, mas um privilégio mesmo da gente ter um relacionamento com Deus. Porque ela é de fato, sabe, esse acesso ao trono da graça, né? Como está escrito lá em Hebreus 4. É onde nós também encontramos descanso, direção, consolo, poder para vencer as guerras e as batalhas espirituais que se apresentam diante de nós. Então, que cada um aqui decida de verdade, de coração, não apenas ter momentos de oração, ou não apenas usar a oração como um recurso emergencial, sabe? Mas viver uma vida de oração. E isso vai requerer de nós perseverança e disciplina, com toda certeza. E o dia que não conseguir, não se culpe, porque obviamente Deus não nos culpa, né? Deus nos chama ao arrependimento, nunca a culpa. Satanás é que coloca a culpa na gente. Mas Deus nos chama ao arrependimento, sabe? O dia que não der certo, faz da sua forma, do jeito que dá. Converse com o Senhor. Mas que a gente possa, sabe? Inclusive eu falo isso pra mim também, enquanto eu tô falando pra vocês, que a gente possa ter disciplina, porque a oração ela transforma os nossos dias, ela transforma as pessoas ao nosso redor e ela transforma as circunstâncias, com toda certeza. Não tenho dúvidas disso, sabe? Que nós possamos experimentar, assim, não apenas as respostas, né? Mas a presença de fato transformadora de Deus. É isso. Obrigada pela oportunidade de falar. E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem compartilhar alguma coisa, como que anda a vida de vocês de oração, alguém quer acrescentar alguma coisa que acha válido aqui trazer também.
Amém. Deixa eu aberto aí, caso alguém queira compartilhar ou fazer alguma pergunta também. Ninguém, gente. Não é possível. Ou ficou muito claro, ou não ficou nada claro. Eu posso fazer uma perguntinha. Vai lá, Vivi. É, eu nunca fiz jejum, sabe? Vou ser sincera, nunca jejuei, assim. Eu não sei nem como que começa, como que faz, e eu sempre tive vergonha de perguntar. Perfeito. Eu começo e como que eu termino o meu jejum? Como que eu faço? Vivi, vamos lá. Primeira coisa assim que a gente precisa entender, né? Como eu disse aqui, jejum não é barganha. Então, a primeira coisa, a gente nunca jejua com a intenção de obter algo de Deus, porque é como se fosse uma troca. E não tem como a gente trocar com aquele que criou todas as coisas, né? Como que a gente